Olá, seja bem-vindo ao Saudavelmente. A Farmaconde ajuda a cuidar da sua saúde mental. Meu nome é Bruna Borges, sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental e hoje vamos conversar sobre depressão. Pensando nisso, hoje nós vamos falar sobre depressão e no podcast nós temos alguns convidados que prezamos muito pela privacidade deles, nesse momento em que eles compartilham um pouco sobre a sua história, né, trazem um pouco sobre a sua dor. Então, são convidados que participaram de forma anônima por áudio, contando um pouco sobre o que eles estão vivendo. E hoje vamos conhecer um pouco sobre a história da Ana. A Ana tem 30 anos e ela vem contar um pouco para nós sobre como ela descobriu a depressão dela. Primeiro que não acontece de repente, é um processo, né, assim, longo, até pelo menos para mim, foi, né, eu sempre fiz terapia e, né, foram acontecendo algumas situações durante alguns anos, né, em que eu estive na terapia e sempre tratando, né, conseguindo contornar, mas aquela sementinha, digamos assim, que estava sempre plantada dentro de mim e a qualquer momento poderia realmente estourar em, né, uma doença maior que a depressão e a ansiedade. A Ana já inicia seu áudio levantando um ponto muito importante. Não é porque você faz terapia que você está blindado de qualquer situações ou então de qualquer dificuldade que você possa apresentar na sua vida, como, por exemplo, uma dificuldade emocional que pode vir desencadear uma depressão. A Ana agora vai contar pra gente um pouco de o que mudou, né? O que se iniciou para que então esse processo começasse e ela iniciasse então um processo depressivo. Foi final do ano passado, aparentemente, né, estava tudo certo na minha vida, né, os problemas não eram tão graves assim, aí algumas metas que eu colocava para mim e que eu tinha problema para resolver, eu tinha me, né, proposto a resolver esse ano, né, aquela coisa de metas para o ano novo e tal, mas logo em janeiro, bem no começo de janeiro, tive problemas com a empresa em que eu trabalhava, problemas sérios, e aí eu tive que pensar mesmo em tomar novos rumos para minha carreira. Tive algumas perdas que agravaram um pouco essa minha situação, né, essa tristeza, e aí a gente entra com aquele pensamento, por que comigo, por que isso, por que tudo de uma vez, meu Deus do céu. Então, assim, como eu falei, foi um processo, e eu realmente fiquei bem mal com todas as situações, relacionamento, família que estremeceu, situação de carreira meio frustrada, você fica meio perdida, como é que eu vou fazer agora? Vou ter que sair da empresa, vou ter que seguir outro caminho, como que eu vou fazer? Depressão é uma doença crônica que produz alteração de humor, sendo entre os principais mudanças a tristeza profunda e o forte sentimento de desesperança. A desesperança é muito caracterizado por não imaginar mais que algumas coisas podem mudar, que elas podem ser diferentes. Dentre os sentimentos, temos sentimentos de dor, amargura, desencanto, baixa autoestima, culpa, distúrbio do sono e do apetite. São eles os principais sintomas que caracterizam uma depressão. Na sua fala para conosco, Ana nos conta que ela fez uma mudança de carreira muito brusca e não esperada. Ela saiu do trabalho no qual ela já estava muito bem estabelecida, um trabalho que envolvia alguns de seus familiares, e essa mudança repentina também causou alguns efeitos também na sua família, nos seus relacionamentos, e ela tem que entrar em contato
com a sua carreira e reestabelecer aquilo que ela havia se formado, uma carreira então que ela ainda nem havia iniciado. Então, de um ambiente em que ela vivia, de um certo modo, um conforto, ela teve que, de um modo inesperado, se reorganizar completamente, perdendo o acalento e o cuidado das familiares que ela tinha, dos relacionamentos que ela tinha e uma mudança completa não esperada. Então, nesse momento, ela se viu muito desamparada e sem saber o que fazer. E esse desespero veio junto de muitas perdas. E essa perda iniciou uma tristeza muito profunda. A minha experiência também, assim, em relação a remédios, antes eu era muito resistente, eu achava que, poxa, eu vou tomar o remédio, mas eu vou ficar dependente dele, a minha felicidade, assim, vai depender de um remédio, sabe? Eu tinha esse medo, mas não é por aí, então, o meu conselho, né, não sei, mas não tenham esse preconceito, prestem atenção mesmo nos seus sentimentos. Se você já tá vendo que tá anuviando um pouco assim as emoções, já começa a tratar. A terapia me ajuda muito em muitas situações. E essa instabilidade faz com que as nossas emoções saiam completamente do nosso controle. Parece que você está num buraco sem fundo. E como você vai fazer para então ajeitar? É uma das falas da Ana para nós. Como fazer para ajeitar o momento em que tudo parece estar fora do lugar? E nesse momento, eu acho importante colocarmos uma diferença essencial entre o que é uma tristeza do momento e uma depressão. Porque talvez você esteja me escutando, você já tenha passado por uma alteração de carreira, uma mudança em algum relacionamento, um conflito com a sua família. E você pode estar se questionando, mas eu já também fiquei triste com isso, será que eu fiquei num processo depressivo? E a diferença entre a tristeza e a depressão é que a tristeza é algo passageiro. Nós encontramos uma maneira de elaborar essa dor. Consideramos que uma semana de tristeza profunda é sim um alerta de que algo não está certo, de que alguma coisa está fora do lugar. Porque a depressão, a tristeza não dá trégua, ela está ali a todo momento. Não importa se você está num parque de diversão ou se você está sozinho na sua casa, a tristeza está ao seu lado, ela está ali te acompanhando. Mesmo que não haja uma causa, não tenha um motivo aparente para eu estar triste, essa depressão, ela está ali do meu lado com uma convidada que eu não desejo. E muitas vezes isso acompanha de uma falta de interesse pelo aquilo que eu gosto. Então eu adorava ir ao parque. Isso começa a se tornar uma coisa cansativa, difícil e complicada de se fazer. E eu acho que nada vai ficar melhor. Por mais que as coisas pareçam estar melhor, eu sempre fico à espera de que tudo vai acabar, de que tudo vai ficar triste e que não tem solução. A ideia sempre de que não tem solução, não tem como ser resolvido, é uma das características principais de pensamento que consideramos para a depressão. A depressão atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. E elas variam a sua intensidade, de leve, moderadas e grave. E é importante ressaltarmos isso porque muitas vezes imaginamos que a pessoa com depressão é aquela que fica deitada numa cama, ela não faz nada o dia inteiro e ela não consegue se levantar. Mas a depressão ela tem muito mais rostos do que esse que a gente considera os graves. A depressão leve, por exemplo, a pessoa consegue realizar seu trabalho, fazer suas atividades do dia a dia, mas com muito pesar e muita dificuldade. O ponto central é essa emoção. E ela também é presente em crianças e adolescentes, não é uma coisa apenas nos adultos. As crianças hoje também apresentam quadros iniciais depressivos, que também precisam ser levados em consideração, e também os adolescentes cada vez mais. Então, nesse Setembro Amarelo, como é importante a gente olhar não só para você que está escutando esse podcast, mas também para a sua família. O quanto essa tristeza prolongada pode ser um grande sinal de alerta. A Ana nos ressalta algo muito importante. Não tenha preconceito com o tratamento. Se você precisa de ajuda, não deixe de buscá-la, porque ela é essencial para o seu cuidado. E se você está escutando esse áudio
porque você conhece alguém com depressão e não sabe como ajudá-la, fica até o final que eu vou dar algumas dicas muito boas para lhe ajudar a ajudar essa pessoa. A Ana também nos traz uma coisa muito importante, uma fórmula de tratamento, algo que foi essencial para o tratamento dela e para sua melhora. Então, acho que são 3 ferramentas essenciais, que é terapia, medicação, a sua rede de apoio, e essas 3 juntas vão te dar mais disposição e determinação aí para você sair desse problema que parece muitas vezes não ter saída. Terapia, mais medicação, força de vontade, no qual a medicação te ajuda muito nisso, e uma rede de apoio. Essa é a fórmula essencial de tratamento e que muitas vezes a medicação ela acaba sendo sim necessária. Então, essa fórmula de tratamento ela vem muito nos ajudar para que a gente saiba um guia e nos conduzir. E essa foi muito a experiência da Ana e que vem trazer uma luz para você que não sabe de onde começar. Um dos itens pode ser essencial, como por exemplo, acionar sua rede de apoio, deixar claro para ele como você está se sentindo e buscar pessoas que estejam ao seu lado nesse momento. Talvez com eles lhe dando força você consiga iniciar uma terapia e entender melhor o que está lhe acontecendo e junto ao seu psicólogo analisar se é o caso de uma medicação. Assim, a sua família, o profissional adequado pode também lhe ajudar a ter muita força de vontade para lutar com tudo isso. Porque afinal de contas, quando a gente está depressivo, tudo parece muito difícil e pesado. Parece que as coisas não andam, não saem do lugar, não tem solução. Ter pessoas ao nosso lado que nos diz que tem solução e acreditam em nós faz toda a diferença. Ana também nos relata que ela viveu por 9 meses esse tratamento. Iniciou-se em janeiro e ela ainda continua nesse tratamento, mas ao longo desses 9 meses ela já percebe a melhora. Ela percebeu o diagnóstico, iniciou o tratamento, iniciou a medicação e hoje já vive muito melhor. A depressão ela ainda está ali e Ana vem trazer um grande recado. Escute com atenção. Então, foi esse processinho aí, desde o começo do ano, tratando, e agora eu vejo as coisas bem assim, mais claras e fáceis, entre aspas, de eu enfrentar, mas ainda sigo em tratamento, tô com a medicação, e não é porque as coisas melhoraram que eu também vou parar de tomar remédio, parar de ir na terapia, nada disso. Então, tem que respeitar, o posicionamento dos profissionais e seguir sempre em atenção aí com as nossas emoções. E é isso mesmo, como a Ana falou. É possível ver as coisas mais claras e elas serem mais fáceis. Acredite muito nisso. E se você vive com alguém, algum familiar, alguém que vive um relacionamento com você e que tem um diagnóstico de depressão, ou você desconfia que tenha, se você desconfia, o primeiro passo é já procurar um tratamento para a gente identificar se realmente esse processo depressivo ele já se iniciou. Não demore muito para procurar ajuda, porque isso pode dificultar muito o tratamento. Quanto mais avançado, como eu falei, a depressão ela tem leve, moderada e grave. Então, quanto antes a gente conseguir procurar ajuda, seria melhor. Mais dicas práticas, então. Além do procurar ajuda, que já ressaltei inúmeras vezes aqui, é importante que primeiro você consiga olhar para a pessoa que está do seu lado. E tenha certeza, por mais que você não entenda o motivo, não saiba o porquê ela está sofrendo. Não é porque não tem um motivo claro e aparente que esse sofrimento não exista. Ninguém se coloca em um sofrimento, se coloca numa tristeza dessa maneira porque não tem mais nada para fazer. Pelo contrário, esse sofrimento é verdadeiro e ele precisa ser validado. Então busque mais compreender essa emoção, compreender o que a pessoa está sentindo e o que ela está passando. Para isso, use muito da escuta atenta. A nossa tendência natural muitas vezes é buscar solução.
Então eu quero saber o porquê que a pessoa está triste para tentar arrumar maneiras de tirar essa tristeza dela e resolver o problema. Mas calma, ninguém está te pedindo para resolver o problema. Ela está pedindo para que você a escute, porque ela gostaria de ter alguém ao lado que a escutasse, que estivesse ali compreendendo e acolhendo. A solução, muitas vezes, ela mesma vai ter que encontrar, junto com uma ajuda adequada. Enquanto você ali vai precisar ser essa pessoa, a escutá-la, a compreendê-la, a ter empatia, principalmente nos seus momentos de maiores sofrimentos. Também esteja disposto e disponível para ajudá-lo a tentar retomar pequenas atividades. Você o conhecendo sabe coisas que são prazerosas para essa pessoa, coisas pequenas muitas vezes do dia a dia. Se propõe a estar junto, a fazer junto com essa pessoa e organizar muitas vezes ali no dia para que vocês tenham esse momento e ela possa retomando esses pequenos prazeres da vida, seja durante uma semana, num fim de semana. Se essa pessoa tem resistência a procurar tratamento, seja ele psicológico ou psiquiátrico, se coloque à disposição para ir junto à consulta, mesmo que você espere na recepção, mas esteja ao lado dela. A pessoa com depressão, ela fica também muitas vezes com muita vergonha e muito mal por estar sentindo tudo aquilo e ela tenta fugir de tudo e todos e às vezes expulsando as pessoas da sua vida ou se afastando completamente. Então é muito importante que você, sabendo disso, consiga acolhê-la para que ela sinta que você está ao lado dela e também ela tenha com quem contar nesse momento. Seja essa rede de apoio. Então, lembrando a vocês os sintomas mais comuns da depressão para que você possa aí se observar e compreender bem até que ponto pode ser uma tristeza, até que ponto pode ser um início depressivo. Nós percebemos alteração de peso, seja o ganho ou perda de peso de forma repentina, ou seja, se você não está fazendo uma mudança alimentar. Insônia ou então a sonolência. Muitas pessoas também apresentam um cansaço muito frequente. Agitação constante ou uma apatia, em que eu não quero fazer nada. A fadiga ou perda de energia de forma constante. Então aquele cansaço que parece que, por mais que eu descanse, ele nunca vai embora. A culpa excessiva, em que eu sempre acho que estou fazendo tudo errado, que as coisas não estão certas, não tem jeito e nunca vão se resolver. A dificuldade de concentração, parece que a todo momento os meus pensamentos se perdem facilmente e eles não voltam como voltavam anteriormente. Ideias de retirar a própria vida. Isso é algo muito presente, em que esse momento de sofrimento tão grande, eu não vejo saída e imagino que talvez a única saída seja não vivendo mais. A baixa autoestima, em que eu não consigo mais ver qualidades em mim, me acho sempre errado e fora do lugar. E também a alteração na libido, em que isso é muito presente nos relacionamentos. Então é importante que você esteja percebendo esses sintomas, seja em você ou na pessoa que está ao seu lado, que são sinais claros e alertas muito importantes de procurar ajuda. E assim encerramos o nosso podcast sobre depressão com a participação da Ana. E caso você tenha se identificado e precise de ajuda nesse momento, nós deixamos aqui o contato do CVV. É um número que você pode ligar para que você possa conversar com alguém e receber orientações psicológicas de forma gratuita. O número é 188. Se você quiser compartilhar conosco um pouco da sua história, como você viveu um processo de tratamento ou até mesmo a descoberta e como tem sido esses desafios, nos procure nas redes sociais e mande para nós a sua história, que você poderá aqui participar conosco e ajudar outras pessoas a entender como é viver em meio a um sofrimento emocional que está cada vez mais presente na nossa população. Obrigada por nos ter escutado e se prepare que logo mais temos mais um episódio.